E na comissão que eu fiz, ficou algumas respostas, né, que os anciãos, eles não conseguiram me dar e também não conseguiram eu, com base na Bíblia, poder provar e mostrar para eles, né? E eu tô fazendo agora esse vídeo, né, vai ser uma sequência aqui de vídeos, né? Prometo que vai ser curtos, né, só para poder explicar dos meus estudos o que eu entendi com respeito a alguns assuntos, tá bom? Lembrando que o objetivo aqui desse vídeo não é falar mal da Testemunha de Jeová, falar mal do corpo governante, nem nada. É somente as pesquisas que eu fiz com base na Bíblia. Caso você tenha alguma dúvida também, falo que tudo, eu digo aqui que tudo que eu falar, pesquisem na Bíblia também, porque é a Bíblia que é a fonte de conhecimento, tá bom? Aqui então, essa parte eu vou falar sobre o corpo governante, né? Então, o que eu entendo com base nos estudos da Bíblia com respeito ao corpo governante. Então, primeiramente, aqui eu vou mostrar para vocês, né, como que eu faço as minhas pesquisas. Então, eu venho aqui, ó, jw.org, tá bom? Que é o site oficial da Testemunha de Jeová, todo mundo conhece. Eu vou aqui embaixo, tem aqui, ó, Biblioteca Online da Torre de Vigia, tá? Eu clico aqui, certo? E aqui aparece a biblioteca online, onde você consegue fazer as pesquisas, né? É a mesma coisa do JW Library, só que eu prefiro mais esse daqui, porque daí eu não preciso estar instalado no meu celular, e fica mais leve no celular, e as pesquisas aqui eu consigo fazer a mesma coisa, tá bom? Então, primeiramente aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na Bíblia, né? Quando se fala aqui sobre o corpo governante, no meu entendimento, eu vejo que o corpo governante ele não tem base bíblica. Por quê? Primeiramente, citando aqui Mateus capítulo 24, né? Então vamos aqui, ó, Mateus capítulo 24, os versículos do 45 ao 47. Né? Então, 24 do 45 ao 47, que é a base que a Testemunha de Jeová usa, né? O grupo governante usa com respeito à classe, né? Do corpo governante, a classe do escravo fiel e prudente. Então, o texto, né, aqui de Mateus, capítulo 24, versículo 45 ao 47, diz assim: Quem é realmente o escravo fiel e prudente, a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Então, esse é o texto que dá base, né, segundo a Testemunha de Jeová, com respeito ao corpo governante. Lembrando que, por que eles acreditam nisso? Porque o texto de Mateus, capítulo 24, aqui ele cita com respeito à profecia de Jesus Cristo, né, falando sobre a presença, né, sobre a vinda de Cristo, por assim dizer. Então, mostra aqui sobre algumas coisas, né, o que iriam acontecer, que é um texto já bem conhecido. Só que aqui nesse meio termo aqui no contexto, tem o texto do escravo fiel e prudente, tá bom? Então, o que eles chegam à conclusão? De que isso aqui também é uma profecia que se aplica ao corpo governante. Tá? Só que, no meu entendimento, eu achei o seguinte nas minhas pesquisas. Tem mais textos na Bíblia que fala sobre o escravo fiel e prudente? Tem um outro texto, né? Que é o texto, agora eu vou aqui puxar uma outra guia, tá bom? A mesma coisa, a biblioteca online, que é o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 42 ao 44. Tá? Lucas 12, que também fala sobre o escravo fiel e prudente. Lucas, capítulo 12, os versículos 42 ao 44. 12, 42 ao 44. Aqui, ó. Diz assim, ó. E o Senhor disse: Quem é realmente o administrador fiel e prudente a quem o seu senhor encarregará do grupo de assistentes para sempre dar a eles a sua medida de mantimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Então, é o texto como se fosse uma releitura do texto de Mateus capítulo 24, 45 ao 47. Só que é interessante notar que no versículo 41, que é importante a gente analisar o contexto, mostra aqui, ó, o versículo 41. Pedro perguntou então: Senhor,
olha só que interessante. Essa ilustração é só para nós ou também para todos? Aí, Jesus Cristo ele começou a falar sobre o escravo fiel e prudente, o administrador fiel e prudente, né? Então, aqui nós entendemos que essa parte da Bíblia é uma ilustração, né? Então, nós podemos ver aqui que é uma ilustração. Será que é uma profecia também? Nós podemos chegar à conclusão de que não, né? Não é uma profecia, é somente uma ilustração. Por quê? Se nós formos ver a repetição do texto de Mateus, capítulo 24, o contexto completo, o capítulo completo, ele vai aparecer lá em Lucas, capítulo 21. Né? Então, se a gente for lá ver em Lucas, capítulo 21, Lucas, capítulo 21, o capítulo 21 inteiro, né? Então, aqui, depois vocês podem ver no contexto, né? Olha lá, ó, o 10. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos e tal. Então, é uma releitura do texto de Mateus, capítulo 24. E a parte do escravo fiel e prudente, né, ou administrador fiel e prudente, não aparece nessa parte aqui, que é a profecia, né? Só vai aparecer em Lucas, capítulo 12. Então, quer dizer o quê? Mateus, ele colocou lá junto, né, no capítulo 24, só que Lucas, na releitura dele, ele não colocou junto como sendo uma profecia, mas sim como sendo uma ilustração, citando lá no capítulo 12, versículo 42 ao 44, que é esse texto que nós vimos aqui, né? Então, o que dá a entender? Se fosse uma profecia também, estaria no capítulo 21 de Lucas, que seria a releitura. Então, isso aqui foi uma das coisas que eu falei para eles, só que os anciãos na comissão, só que eles não deixaram eu explicar dessa forma. Então, aqui eu expliquei, né? Aí, agora aqui eu vou falar um pouco também sobre, continuando com respeito ao corpo governante, citando com respeito ao apóstolo Paulo, né? Será que o apóstolo Paulo, ele era do corpo governante? Então, vai ser o texto na sequência que vai explicar também com respeito ao corpo governante, porque nós podemos chegar à conclusão que o corpo governante das Testemunhas de Jeová, assim como existe, né, hoje, né, a forma que eles fazem, não tem base bíblica. Então, aqui nós vamos ver sobre o apóstolo Paulo, ele era do corpo governante, porque quando nós fazemos essa pergunta, é interessante saber, não é verdade? Porque para e pensa, nós podemos raciocinar, né? A base também do corpo governante das Testemunhas de Jeová é o texto de Atos, capítulo 15, né? Onde fala com respeito lá sobre o assunto da circuncisão, né? Então, esse texto é um texto bem conhecido, né? Então, não vai ter necessidade de eu poder mostrar aqui para o vídeo ficar mais rápido. Só que nós podemos parar e pensar, né? Será que existem outros textos falando com respeito ao corpo governante, lá do primeiro século, sendo os apóstolos anciãos? Lembrando que ali eles estavam resolvendo uma situação específica, né? Então, a situação com respeito à circuncisão. Se os gentios, eles poderiam ou precisariam ser circuncidados ou não, né? Aí surge essa questão, né? Que foi a questão que o apóstolo Paulo levou ali para o corpo governante. Vamos ver aqui primeiro, com respeito à Sentinela de 1985, 1º de dezembro, página 32. Porque aqui nessa matéria vem mostrando se o apóstolo Paulo ele foi considerado como sendo parte do corpo governante. Então vamos lá, Sentinela. Aqui, ó, publicações. A Sentinela de 1985, 83, 84, 85, tá? Sentinela, dezembro. Aqui, né, do jeito que eu tô fazendo na minha casa, aqui no Sarandi, no Paraná, com meu notebook, com celular, então eu nunca fiz, né, esse tipo de vídeo, tá bom? Então é a primeira vez. Me desculpem se às vezes a imagem não fica boa, se a voz não fica boa, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, tá bom? E desde já agradeço vocês que estão assistindo. Tá, então a Sentinela de 1985, 1/12, 1º de dezembro, pergunta dos leitores, tá? Aqui na página 32. Ó, então diz assim, ó. Fazia o apóstolo Paulo parte do corpo governante cristão?
Aí diz aqui, ó, pode-se concluir razoavelmente que Paulo fazia parte do corpo governante, corpo governante do primeiro século, tá? Então, essa é a conclusão da matéria. Aí aqui vem explicando com respeito a Atos capítulo 15 e tal, o que aconteceu e lá. Aí, depois aqui no final, deixa eu ver onde. Aqui, ó, bem aqui, ó. Eu peguei o começo e o final, depois vocês peguem a matéria certinho para poder ler. A Sentinela, de 1985, 1º de dezembro, página 32. Né? Ou então depois pausar o vídeo aqui para poder ver com respeito a essa matéria. Então o finalzinho aqui, ó, diz assim, ó. Assim, embora sua designação da parte do Senhor envolvesse extensas viagens e consequentes ausências de algumas reuniões do corpo governante central, a evidência de como foi usado por Deus e Cristo indica que Paulo fazia parte daquele corpo. Então aqui mostra que a sentinela mostra que ele fazia parte do corpo governante. A pergunta é, que eu queria fazer para eles, não me responderam, estava com a matéria tudo preparado que eu estou colocando aqui. Se o apóstolo Paulo fazia parte do corpo governante, isso quer dizer que ele foi negligente de poder pedir instruções a um corpo governante central para poder escrever cerca de 14 cartas que ele tinha. Não é verdade? É uma das coisas que eu fiquei encucado, mas será que é? Será que não é? Então eu fui pesquisar. Então a gente tem que pesquisar. Então foi isso que eu fiz. E eu cheguei à conclusão que não, essa matéria aqui, ela não é fidedigna. O apóstolo Paulo, ele não fazia parte do corpo governante, no caso, entre aspas, um corpo governante que existente lá daquela época, né? Porque não tinha o corpo governante. Por quê? Se ele fizesse isso, né, a gente pode raciocinar. Se ele fosse do corpo governante, ele teria que pedir ajuda, né? Hoje, o corpo governante, a Testemunha de Jeová, que atualmente, né, pelo menos agora nesse vídeo que eu estou fazendo, hoje é dia 30 de dezembro de 2022, né, quase ali para 2023, são 8 membros do corpo governante e tudo que é necessário tem que passar pelas mãos deles. Né? Então, tudo tem que passar pela mão do corpo governante. Aqui, eu procurei, vi em outras Bíblias, procurei na Bíblia, na tradução do Novo Mundo, da Bíblia Sagrada, na tradução do Novo Mundo, da Escritura Sagrada, que é de 1986, aquela Bíblia preta, não achei. Não achei um texto que diga que o apóstolo Paulo, quando escreveu aquelas cartas, deu as instruções para aquelas congregações, pediu permissão ou pediu orientação para um corpo governante central. Tanto que Tiago, João, que teve outros escritos também, nada indica que tenha pedido uma autorização ou alguma instrução. Caso tenha, se passou despercebido por mim, desculpe, só colocar aqui no vídeo, né, na descrição do vídeo, o texto que fala que o apóstolo Paulo, ou os discípulos, ou os apóstolos pediram autorização para um corpo governante lá do passado para escrever a Bíblia, tá bom? O que eu achei foi o seguinte, vamos ver o texto aqui primeiro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1, tá? Então, eu vou aqui em Gálatas, então vamos aqui, Bíblia de novo, Gálatas, cadê Gálatas? Cadê? Gálatas, capítulo 1, tá? E aqui em Gálatas mostra com respeito ao apóstolo Paulo, né? Ele dando instruções ali aos cristãos em Gálatas, né? Eu esqueci o nome da cidade lá, pois qualquer coisa vocês colocam aí na descrição, tá bom? Então, olha só o que ele disse aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Até, a gente pode pegar, sabe de onde? Ó, do 15. Do 15 até o final. Vamos ver aqui, ó. Tá bom? Vamos pegar só o 17. Do 15 até o 24. Então, eu vou ler na íntegra, diz assim, ó. Aqui o apóstolo Paulo ele falando, diz assim: mas quando Deus, que causou o meu nascimento e me chamou por meio da sua bondade imerecida,
achou bom revelar a seu filho, ou melhor, revelar ao seu filho por meu intermédio, para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele. Não, olha só que interessante. Não fui imediatamente consultar homem algum, nem fui a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui para a Arábia e depois voltei a Damasco. Olha só que interessante. Então, ele não foi consultar homem algum, não foi para Jerusalém, nada. Olha o 18. Então, 3 anos depois, subi a Jerusalém, né, que seria possivelmente onde estaria os membros do corpo governante. Então, ele subiu a Jerusalém para quê? Será que foi para poder ver ali um corpo governante central? Não. Foi para visitar Cefas e fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então, se ele ficou tanto tempo, né, digamos assim, entre aspas, longe do corpo governante central, ele teria, né, que, no mínimo, ir lá conversar com eles. Ó, tá acontecendo isso, nas congregações assim, assim. Tem mais alguma instrução, né, que teve que se passar? Ele não fez isso. Olha só o 20. Quanto às coisas que estou escrevendo a vocês, eu lhes garanto perante Deus que não estou mentindo. Depois disso, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Mas as congregações da Judéia que estavam em união com Cristo não me conheciam pessoalmente. Apenas ouviam dizer: o homem que antes nos perseguia está agora declarando as boas novas a respeito da fé que antes devastava, de modo que começaram a glorificar a Deus por minha causa. Ok. Agora vamos lá em Gálatas, capítulo 2, o versículo 1. Gálatas, capítulo 2, que é a sequência desse texto. O versículo 1. Olha só que interessante o que diz aqui, ó. Vamos colocar aqui 1 e 2. Então, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e eu apresentei aos irmãos as boas novas que estou pregando entre as nações. Mas isso em particular, diante dos homens que eram bem conceituados, para ter certeza de que eu não estava correndo ou não tivesse corrido em vão. Então, né, lá no final do Gálatas capítulo 1, falou que ele ficou 3 anos sem ir lá, né, e viu só Tiago e Cefas. Aí aqui, ele foi embora, foi fazer as suas atividades. Aí depois de 14 anos ele foi para Jerusalém. Será que não seria relapso, né? Só depois de 14 anos ir lá em Jerusalém ou ter a possibilidade de poder ver o corpo governante, por assim dizer, né? Porque lá no passado, digamos assim, mas o apóstolo Paulo, ele estava viajando, ele podia receber e levar orientação, ou alguém levar. Tá, mas isso não é igual hoje que tem internet, que tem essas coisas, não. Isso aí demora muito, né? Demorava muito para chegar a uma instrução ou outra. Então, o que nós podemos chegar à conclusão? Que ali no passado, né, em Atos capítulo 15, os apóstolos e os anciãos, que não tem na Bíblia, você pode procurar, não tem corpo governante na Bíblia. Os apóstolos e anciãos se reuniram ali para poder resolver uma situação específica da circuncisão, né? E o apóstolo Paulo, Tiago, João, outros, Pedro, que escreveram a Bíblia, eles não tiveram uma orientação debaixo de homens, do corpo governante, mas sim uma orientação que veio do Espírito Santo. Então, esse é o meu estudo. Isso que eu fiz. Eu cheguei a essas seguintes conclusões. Para vocês, estudem, lê a Bíblia. Não vão pelo que eu estou falando, que a gente não pode ir por homens, mas devemos ir pelo que a Bíblia diz. Tá? Obrigado por enquanto e que Jeová e Cristo Jesus possam estar abençoando as pesquisas de vocês.